Você sabe as principais diferenças entre uma impressora 3D do tipo MSLA ou LCD e uma impressora 3D do tipo DLP? Qual a melhor tecnologia para você? Meu nome é Ricardo Kimura, eu sou fundador da Doni 3D e hoje eu estou aqui para desmistificar um pouco das impressoras 3D e para te ajudar a escolher qual a melhor tecnologia. E como a impressora LCD funciona? Eu tenho aqui o tanque de resina. Esse tanque vai ser abastecido com resina líquida, portanto, ainda no estado reativo. Eu posiciono o tanque de resina sobre o LCD da impressora e agora eu estou pronto para começar uma impressão. Quando eu começar uma impressão, o que vai acontecer é que a plataforma da impressora vai descer até o fundo do tanque e entre a superfície da plataforma e o fundo do tanque, eu vou ter apenas o espaço de uma camada de resina. Isso é determinado no software quando eu estou preparando os arquivos para impressão. Quando o prato está ali embaixo e a resina está aqui pronta para o processo de impressão, o que acontece é que o LCD forma a imagem. Só que o LCD sozinho não tem a capacidade de polimerizar a resina, visto que ele não tem a luz no comprimento de onda que nós precisamos para que essa reação de polimerização aconteça. Então o que acontece é, o conjunto de LEDs acende, projetando luz no comprimento de onda, na cor específica para ativar essa resina que está aqui no tanque. Quando o LCD forma a imagem e o LED projeta a luz, essa camada de resina vai ser polimerizada. A partir daí, o prato da impressora sobe, dando espaço para mais uma camada de resina, e esse processo acontece novamente, projetando e polimerizando mais uma camada de resina. Assim nós vamos construindo nosso objeto camadas por camada, como acontece em todos os processos de impressão 3D. E como a impressora DLP funciona? Eu tenho aqui também um tanque de resina, onde eu deposito a resina em estado líquido, portanto reativo. Coloco esse tanque de resina na impressora e agora eu estou pronto para iniciar o meu processo de impressão. Quando eu começar esse processo de impressão, o que acontece é que o prato da impressora também vai descer até o fundo do tanque da impressora. Entre a superfície da plataforma e o fundo do tanque da impressora, eu vou ter apenas o espaço de uma camada de resina. Só que nesse caso, ao invés de usar um LCD e um LED, como é usado nas impressoras MSLA, essa impressora é dotada de um projetor específico para impressão 3D, é um tipo de projetor chamado de Light Engine, é um projetor LED que trabalha no comprimento de onda ou na cor de luz específica para polimerizar essas resinas, e quando ele projeta essa imagem, a resina que está na região de projeção vai ser polimerizada e então o prato da impressora sobe, deixando espaço para mais uma camada de resina, e esse processo acontece novamente empilhando camada após camada de resina, como acontece nos outros processos de impressão 3D também. Então agora que nós já entendemos um pouco sobre o processo de impressão de cada uma dessas tecnologias, nós vamos começar a explorar as vantagens e as desvantagens de cada uma das impressoras para que você possa começar a entender qual é a melhor impressora 3D para você, para o seu processo de trabalho, para o seu negócio. Começando pelas impressoras MSLA ou as impressoras LCD. Nesse caso, nós temos sempre o melhor custo para trabalhar com impressão 3D, visto que são as máquinas mais acessíveis financeiramente quando nós pensamos no custo de aquisição dessas impressoras. São impressoras geralmente menores, são impressoras que vão ser menos duráveis também, mas que podem oferecer tanta qualidade quanto uma impressora DLP, desde que estejam bem calibradas, com bons materiais, com funcionários, pessoas bem treinadas para operar esses equipamentos e, claro, também equipamentos que sejam bem fabricados. Uma das desvantagens das impressões MSLA é que o processo de polimerização, o processo de impressão, acontece diretamente sobre o LCD da impressora, visto que o tanque de resina com a resina está posicionado diretamente sobre o LCD da impressora. E o que acontece é que o LCD é depreciado pelo calor. O LCD tem uma vida útil, nesse caso são 500 horas de vida útil, isso é coberto pela garantia da Doni 3D, e ao mesmo tempo em que esse LCD está recebendo calor por cima, visto que a polimerização está acontecendo aqui dentro do tanque, ele também é atingido por calor vindo por baixo da tela LCD, visto que aqui eu tenho um conjunto de LEDs que também está emitindo calor. Então, para essas impressoras, é primordial que ela tenha um bom sistema de arrefecimento, um bom sistema de ventilação no LCD, visto que é um LCD bem resfriado vai ter uma vida útil maior do que um LCD que não esteja sendo bem arrefecido.
Isso não acontece nas impressoras DLP, visto que o projetor está afastado da área de impressão e como é um projetor LED, ele é dimensionado para imprimir durante 50.000 horas sem a sua impressora precisar de alguma manutenção grande. Até essas 50.000 horas são apenas manutenções corriqueiras como troca de teflon, lubrificação de guias e limpeza da impressora. A desvantagem das impressoras DLP é o seu custo, visto que são as impressoras mais caras em estereolitografia para nós começarmos a trabalhar, mas por outro lado também são as impressoras que vão oferecer a melhor acurácia, a melhor precisão e também a melhor resolução nas suas impressões. Foi dito que o LCD das impressoras MSLA tem uma vida útil, assim como o conjunto de LEDs que essas impressoras usam também tem uma vida útil. Eles vão perdendo potência à medida em que essa impressora é usada. E o que acontece é que esse processo de depreciação do LCD e de perda de potência dos LEDs não é um processo que acontece de uma hora para outra. Isso vai acontecendo ao longo da vida útil da sua impressora. Então o ideal é que essas impressoras sejam recalibradas de tempos em tempos para que você consiga compensar essa diferença de potência que você vai ter nos LEDs e a perda de qualidade do LCD ao longo do uso da sua impressora 3D. E agora que nós sabemos que as duas impressoras podem fazer impressões muito parecidas, que as duas impressoras trabalham basicamente com as mesmas resinas e imprimem os mesmos arquivos, como é que nós vamos escolher qual é a melhor impressora 3D para você ou a impressora 3D mais adequada para o seu negócio? Aqui na Doni 3D, nós costumamos indicar as impressoras MSLA ou LCD para aqueles usuários que são iniciantes, para aqueles usuários que vão usar pouco a impressora 3D porque ainda não tem uma demanda muito grande de impressões em seus fluxos de trabalho. Então, vamos fazer um pouquinho de conta. Então, pensa que no seu negócio, você usa 1 hora de impressão 3D por dia. Isso seria suficiente, por exemplo, para imprimir 2 modelinhos como esses em uma única bandeja de impressão. Se você faz 1 hora de impressões por dia e esses LCDs são feitos para imprimir durante 500 horas, isso significa que depois de 1 ano e meio usando a sua impressora, você vai ter que fazer uma troca do LCD da sua máquina e essa é uma manutenção que vai custar algo como R$1.000. Então, depois de 2 anos com a sua impressora, você comprou a sua impressora por R$20.000 e você trocou o LCD dela, o que te custou R$1.000. No fim do segundo ano, você gastou R$21.000 com a sua impressora entre manutenções rotineiras, preventivas e corretivas. Implementada a impressão 3D nos seus processos de trabalho, a tendência natural é que você precise cada vez mais das suas impressoras durante mais tempo fazendo impressões. Então vamos partir de um exemplo agora em que você está imprimindo durante 10 horas por dia usando a sua impressora. Se você imprime durante esse tempo todo, todos os dias, depois de 1 mês e meio, depois de aproximadamente 45 dias, você vai precisar trocar o LCD da sua impressora 3D. Então, no final do segundo mês, esse equipamento já está te custando R$21.000. Só que um fato é que essa troca de LCD, ela vai precisar acontecer a cada 500 horas de impressão e rapidamente você alcançaria o custo dessa impressora. Mas quando você alcançar o custo dessa impressora, se você quiser continuar usando esse equipamento, o que acontece é que essas manutenções, essas trocas de peça dessa impressora vão continuar sendo recorrentes e então em algum momento não vai ser economicamente viável trabalhar com essa impressora se você usa muito os seus equipamentos de impressão. Tendo elencado essas considerações sobre as impressoras 3D, nós podemos concluir que as impressoras do tipo MSLA são adequadas para aqueles profissionais que estão iniciando na impressão 3D ou que já têm alguma experiência com impressão 3D, mas que sabem que a sua necessidade por impressões não vai ser tão grande, que você não vai usar essa impressora durante tanto tempo, todos os dias, porque você tem um volume pequeno de impressões. E agora que nós já conhecemos também as impressoras DLP, se você é um usuário que tem muita demanda por impressoras 3D e as suas máquinas vão precisar trabalhar durante bastante tempo, todos os dias, você já entendeu que essa é a impressora para você. Porque como o custo de manutenção dessas impressoras é relativamente baixo, apesar de você ter um custo de aquisição mais alto, para quem tem alta demanda por impressões 3D, essa é a impressora 3D mais adequada para o seu negócio, visto que ela é uma impressora dimensionada para imprimir durante 50.000 horas ou 10 anos de impressão sem nenhuma grande manutenção. E agora, para que nós possamos entender de forma objetiva o que essas impressoras são capazes de fazer,
é necessário que nós conceituemos 3 termos que são usados para avaliar essas impressoras, e esses termos vão ser elencados nos catálogos da impressora, nos catálogos do scanner, nos catálogos da fresadora que você pretende usar. Então é interessante que nós consigamos entender esses termos que vão ser aqui conceituados para que nós consigamos avaliar de forma objetiva se o equipamento é bom ou ruim. E esses termos são a acurácia, que se refere à veracidade dos objetos. Então, quando eu penso na acurácia de um modelo que eu imprimi, eu estou pensando no quanto que esse modelo é igual ao objeto que eu coloquei para a impressora imprimir. Quando eu me refiro à precisão dos equipamentos, eu estou pensando na repetibilidade desses equipamentos. Se eu imprimo esse modelo durante 10, 20 ou 50 vezes, qual vai ser o desvio padrão que eu tenho entre essas impressões? Essa seria a precisão da minha impressora. E quando eu me refiro à resolução ou ao nível mínimo de detalhe desses equipamentos, eu estou me referindo ao menor detalhezinho que essa impressora consegue fazer. E nos casos das impressoras DLP e MSLA, isso vai ser calculado da mesma forma. É basicamente a quantidade de pixels que essas impressoras usam na formação das suas imagens, dividido pela área de impressão. Então, por exemplo, nessa impressora eu tenho 120 mm por 67,5 mm de área de impressão e o projetor usa 1920 pixels por 1080 pixels, o que faz, nesse caso, um pixel medir 62,5 micras. Como o mínimo que esse projetor consegue usar nos processos de impressão é o tamanho de 1 pixel, eu posso dizer que a resolução dessa impressora é de 62,5 micras. Na impressora Prusa, na impressora MSLA, eu tenho a mesma área de impressão, mas nesse caso eu uso uma tela LCD e não um projetor. E essa tela LCD, ela usa 2560 por 1440 pixels, divididos em uma área de impressão de 120 por 67,5 milímetros, o que faz com que um pixel, nesse caso, meça nominalmente, tá? Eu tenho uma resolução nominal de 47 micras. Note que eu digo resolução nominal e resolução real, porque nesse caso a tela LCD forma um pixel de 47 micras, mas sobre a tela LCD eu tenho um vidro e sobre o vidro eu tenho um teflon. Por isso eu perco um pouco desse foco ao longo dessa projeção das imagens. Nesse caso isso não acontece, visto que o foco do projetor ele está regulado no teflon na primeira camada do fundo do tanque da impressora. Agora que nós já entendemos as particularidades e as características de cada um desses sistemas de impressão, nós somos levados a concluir que, já que nós podemos usar as mesmas resinas, imprimir os mesmos arquivos na mesma área de impressão e com uma resolução bem parecida nessas duas impressoras, o que vai te fazer optar por uma impressora ou pela outra impressora vai ser a viabilidade econômica, e isso vai ser determinado pelo quanto você usa a impressora. Se você é um usuário profissional que usa muito impressão 3D e você precisa de muitas impressões no seu dia de trabalho, essa impressora é adequada para você. Mas se você está começando agora e você ainda tem dúvidas sobre a implementação do processo de impressão 3D e a utilização desses processos no seu fluxo de trabalho, essa seria a impressora mais indicada para você. Espero ter tirado algumas dúvidas de vocês no que se refere às diferenças entre as impressoras de projetor e as impressoras LCD. Naturalmente, outras dúvidas vão surgir à medida em que nós aprofundamos os nossos conhecimentos sobre impressão 3D. Se você quiser saber mais, curte o nosso Instagram, visita o nosso blog, se inscreve no nosso canal. E aí, bora imprimir o futuro com a gente?